Clube Pet CBN, com Tatiana Saque. Já estamos no ar com Tatiana Saque, médica veterinária, que hoje continua falando pra gente sobre algumas raças de cães e gatos mais predispostas ao câncer. Tudo bom, doutora? Bem-vinda por aqui. Boa tarde, Johnny. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde. Semana passada a gente começou já dando algumas dicas aqui para os ouvintes sobre os cuidados e deixamos aquelas raças, né, que tem mais possibilidade de desenvolver a doença para a gente continuar comentando nessa semana, né? Aham. Na verdade, assim, faltou um pouquinho a gente falar, a gente dar exemplos de como os cânceres podem se desenvolver, né? É verdade. Uma delas é a predisposição racial. Então, a gente sabe que existem muitas raças que são predispostas a determinados tipos de câncer. Então, por exemplo, o osteosarcoma, né, que é um câncer ósseo, ele é bastante comum, principalmente no Rottweiler, mas também pode acontecer no Golden e no Pastor Alemão, mas a gente sempre lembra, não é porque não é dessa raça que não pode ter, né? Vou exemplificar. Eu, na minha casa, atualmente, tenho 2 cães com osteosarcoma. Uma Rottweiler e um vira-lata. Então, assim, não tem nenhum grau de parentesco, nenhuma proximidade, nada, e infelizmente os 2 desenvolveram câncer ósseo. Doutora Tati, os dois, e isso independe da idade ou é quando o cão vai ficando mais idoso e vai dando Olha, indícios? o osteosarcoma, ele é um câncer bastante agressivo, né? Especificamente esse tipo de câncer, que é o câncer ósseo, ele costuma crescer numa velocidade muito rápida e ele evolui de forma muito desfavorável, né? Eu já peguei pacientes de 2 anos, já peguei Rottweiler de 2 anos com osteosarcoma, mas também já peguei, essa minha Rottweiler, por exemplo, ela tem em torno de 11 anos, né? E meu vira-lata também tem em torno dessa idade. Então, assim, é mais comum nos animais de idade, mas também não quer dizer que não possa acontecer em animais mais jovens. Porque tem uma diferença aí, né, de 2 anos e outro de 11. Hoje, como é o tratamento, Tati? Tá avançado a questão do tratamento para o câncer nos animais ou é difícil? Então, depende muito do tipo de câncer, né? Por exemplo, o osteosarcoma é um câncer bastante complicado. Mesmo o tratamento é a amputação do membro afetado, né? Da pata afetada. Mas mesmo assim, mesmo com a amputação, você pode ter animais que já têm metástase e a sobrevida é em torno de 6 meses, é o que diz a literatura. Né? Mas depende muito do tipo de câncer. Por exemplo, o boxer é predisposto a um câncer que chama mastocitoma, que é um câncer que geralmente dá na pele, alguns nódulos, né? Tem uma característica, é um câncer de um tipo de célula do sangue, dos mastócitos. Ele pode acontecer em vários lugares do corpo. Na pele é mais comum. É um câncer que tem uma resposta relativamente boa à quimioterapia. E muitas vezes você precisa remover os nódulos, né? Então eu também tenho um outro salsicha que também tem câncer. Nossa, Eu tô numa fase difícil com o meu asilo. E ele já tirou uns 3 mastocitomas, entendeu? E ele tá bem. Muitas vezes a remoção, se for um nódulo bem localizado, bem individualizado, com margem de segurança, né? Normalmente numa cirurgia você consegue fazer essa remoção. esse, Alguns mastos, animais vão... esse, Pode falar. esse mastocitoma, ele aparece em qualquer parte do corpo do animal ali? Ele é mais comum na pele, né? Uhum. São nódulos de pele. Então, geralmente é o lugar mais comum. Não quer dizer que ele não possa acontecer em outros lugares, por exemplo, na boca, enfim. Assim, eu perguntei Mas em relação, por exemplo, mais na barriga, na parte das costas, não tem muito em isso. qualquer lugar. Não tem um lugar específico para ele se desenvolver, não. Eu estou acompanhando aqui, você explicando, né, que algumas raças são mais predispostas a algum tipo de câncer, outras a determinados tipos. A gente tem algum check-up, alguma instrução para fazer ali a questão do tratamento preventivo desses animais? Já Na pensando nessas verdade, doenças? Na verdade, assim, o correto, né, é quando a gente faz a consulta de rotina de um animal, principalmente um animal jovem,
Por exemplo, a pessoa comprou um animal e está indo para uma primeira consulta, né? O ideal é que a gente sempre aborde, né, as possibilidades, falar a respeito, né? Por exemplo, os cães, o Rottweiler, ele tem uma predisposição à displasia coxofemoral, que é um problema de quadril, ele tem predisposição ao osteosarcoma, né? O Boxer tem predisposição ao problema cardíaco, tem predisposição aos nódulos na pele, o mastocitoma. Então, em geral, é isso. E, assim, um olhar atento do responsável do animal, né? A presença de nódulos, qualquer coisa que ele detecte de diferente, é bom sempre a gente olhar dentro da boca. Existem alguns tipos de câncer que podem se desenvolver dentro da boca. E assim, um check-up anual, né? Um animal idoso, por exemplo, você fazer um raio-x de tórax, um ultrassom de abdômen, pode te ajudar a detectar eventualmente um câncer que comece a aparecer. Mas você pode também fazer exames e não conseguir detectar, né, se for num estágio muito inicial. Algumas doenças que são comuns e a gente vê nos humanos, tipo leucemia, esses cânceres também, esse tipo de câncer, por exemplo, também está presente ali no animal? Ele tá, assim, a leucemia não é tão comum, mas o linfoma, que é o câncer dos gânglios, né, dos linfonodos, é bem comum nos cães. É um dos cânceres que mais responde bem à quimioterapia, sim, tem uma ótima resposta à quimioterapia. Já tive alguns pacientes que fizeram quimio e tiveram boa sobrevida e viveram com qualidade. O linfoma, ele principalmente acomete os gânglios, então, assim, a pessoa nota um aumento de volume ali debaixo da mandíbula, nas axilas, nas patas traseiras, onde os linfonodos ficam localizados. E os gatos, especificamente, como eles têm a transmissão do vírus da leucemia felina e do vírus da AIDS felina, né, eles são animais que, quando infectados por esses vírus, eles têm uma predisposição ao desenvolvimento de linfomas e leucemias também. A Sônia Mara mandou aqui pra gente, ela tá falando do cãozinho dela, o Todd. Meu vira-latinha de 18 anos, teve linfoma, foi agressivo e ele partiu. Tem menos de 15 dias. Ela não conseguiu, o tratamento não foi suficiente. Era um cão idoso também, né? 18 anos, né, Tati? Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? Assim, um animal de 18 anos, muitas vezes, para passar por uma químio, por um tratamento, dependendo do estado geral de saúde dele, ele pode realmente não responder bem, ou às vezes, a hora que detecta, realmente já está no estágio avançado e o animal pode ficar bem debilitado. Mas eu, por exemplo, estou acompanhando uma paciente minha com linfoma que tem 6 anos de idade. Né? Então, ela começou as sessões de quimioterapia tem 1 mês. E os linfonodos já regrediram bastante. Você olha para ela, você nem diz que ela é um animal que está doente. Ela teve uma excelente resposta ao tratamento. E você, tocando o animal ali, você consegue perceber? Se for atento, sim. Nem sempre, mas assim, tem alguns linfomas que eles são bem evidentes, assim, aqueles nódulos bem grandes, né? Os que são os gânglios que a gente fala, né? Todos os gânglios ficam aumentados de tamanho. Entendo. A gente tem uma mensagem aqui chegando agora do Marcelo. Tá falando sobre os cães dele que ele tem na roça, que sempre teve muito cuidado em deixar os defesos mais altos, né, em lugares mais altos, para os animais não chegarem perto, né? Que pode também, é o que ele coloca ali na planta, né? O agrotóxico, que a gente costuma chamar aí mais popularmente, não deixar perto do animal, porque isso pode também provocar câncer nele. É isso mesmo, Pode Tati? provocar câncer, pode provocar uma intoxicação. Assim, realmente o indicado é deixar o mais fora do alcance possível, né, do contato com esses animais, inclusive no momento que a gente vai aplicar. Né? É bom a gente isolar os animais para eles não terem contato com esse tipo de substância. Agora, o que faz mal para o homem, faz mal para o animal também, né? Apesar deles não Sem dúvida. fumarem, deve ter muito pet aí que precisa conviver com o chaminézinho ligado ali o tempo todo. É risco para quem está fumando e para quem está ali, né? O parceiro. O passivo, com certeza, o passivo é importante a gente ficar atento com isso. Apesar de que, vamos lá de novo, hein? Eu já tive um labrador
Com 10 anos e meio, ele teve um câncer de pulmão super agressivo, ele não durou 30 dias, assim, do dia que eu fiz o diagnóstico até ele partir. E ele não tinha contato, assim, mora numa área que não tem poluição do ar, que não tinha nenhum fumante, né? Não tinha um fator específico para causar aquilo, mas aconteceu do mesmo jeito. Ô, Tati, você que cuida dos seus bichinhos, você consegue? Depende, né? Por exemplo, o meu vira-lata que está com osteosarcoma, né? Ele precisou amputar a pata. Então, não sou eu que faço a cirurgia, eu encaminho para um cirurgião especializado, fez a cirurgia e os cuidados de pós-operatório eu faço na minha casa. A minha Rottweiler, que também está com câncer, eu optei por não amputar a pata. Então, foram 2 tratamentos distintos para o mesmo tipo de câncer. Como ela é um cachorro muito pesado e ela tinha já problemas de locomoção, eu preferi não amputar a pata dela, porque ela ia ter uma sobrecarga muito grande. Aí dela eu estou cuidando, já tem 5 meses, eu cuido dela direto. Obrigado, tá, Tati, por conversar com a gente. Semana que vem tem mais. Muito bom, importante e ficou bem detalhado esse seu comentário aqui. Eu que agradeço. Até a próxima quinta.